Então a Fujifilm lançou uma câmera médio formato com qualidade absurda para fotografia e que também tem a capacidade de agir como uma câmera de cinema. Essa é a GFX-100 II, um dos mais novos lançamentos da Fujifilm e que está aqui em primeira mão para você, a primeira oficial do Brasil, e você vai ver um review completo sobre ela. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre essa câmera fantástica que eu tive a oportunidade de passar umas 3 semanas com ela, filmando e fotografando e, de cara, eu já vou dar spoiler, não vou conseguir guardar. Eu estou muito impressionado com a qualidade dessa câmera. Mas agora eu quero detalhar o que eu encontrei nela que tanto me impressionou, também os pontos fortes, o que tem de novidade e também pensar junto com você para quem é essa câmera no final das contas. Esse vídeo é trazido para você pela Hi-Tai Tecnologia, que é a maior revendedora de Fujifilm do Brasil e também uma loja com mais de 20 anos de experiência transformando aí o universo do audiovisual. E é um oferecimento também da Fujifilm que cedeu essa câmera para que a gente pudesse fazer todos os testes e gravar esse conteúdo, a primeira oficial no Brasil, diretamente aqui pra gente. Bem, vamos lá então falar sobre essa câmera. Essa é uma câmera de médio formato, com um sensor que tem 55mm, é massivo, cara, eu falo que parece uma TV de LCD, realmente muito grande e que nesse sensor tem 102 megapixels. É muita informação para que você consiga tirar suas fotos e também fazer os seus vídeos. Essa é a sucessora da GFX-100, então ela é a GFX-100 II, a Mark II dessa câmera, e ela vem com ótimas melhorias no universo da fotografia e também com muita potencialidade no universo do vídeo. A Fuji anuncia ela como uma câmera também de cinema, com uma qualidade absurda para que você possa filmar. Ah, claro, mas se você estivesse perguntando, mas cadê a câmera? Todo esse vídeo está sendo gravado com a GFX-100 II para que você já veja ao longo de todo o vídeo todo o potencial dela para gravação de vídeo. Então essa imagem que você está vendo aqui está sendo gravada com ela e com uma lente 55mm da série GF, que é uma lente específica para esse tipo de sensor de médio formato. Para tirar todo o potencial dessa câmera e desse sensor, a Fujifilm combina ela com o processador X-Processor 5, para que você realmente consiga tirar o melhor tanto nas fotos quanto nos vídeos. Bem, mas o que é interessante nessa câmera? Além de ficar falando só de detalhes técnicos, eu quero te falar muito também sobre sensações, que no final das contas é muito o que importa. A sensação que você tem com os resultados que você obtém com o equipamento que você está na mão. Essa é uma câmera robusta e muito bem construída. É também uma câmera cara, é com certeza a câmera mais cara da Fujifilm atualmente, mas ela também tem um universo específico, porque é esse universo do médio formato que vai te dar uma qualidade de imagem muito diferenciada, seja você um fotógrafo ou um filmmaker, ou você que combina os dois universos, que é cada vez mais comum. Um sensor desse tamanho vai te dar a possibilidade de ter muito mais informação nas suas fotos, nos seus vídeos, também muito mais luminosidade e você tem uma textura completamente diferenciada. E eu acho que foi isso que mais me impressionou desde o momento que eu dei o primeiro clique ou apertei o REC nela para que eu pudesse ver as imagens. Realmente a textura dessa câmera é muito diferenciada. A maneira como ela trabalha o próprio desfoque com uma informação diferente, ele impressiona os olhos, como você pode ver nas fotos e também nos vídeos que foram gerados a partir desses testes. A gente colocou ela em várias situações diferentes e desde o momento que eu peguei ela para testar, eu realmente coloquei ela no meu dia a dia aqui. Eu fui testando e colocando no meu fluxo de trabalho até para entender como é que ela funcionaria para mim. Durante a produção dela, eu consegui gravar um videoclipe, fotografar um artista junto com o nosso parceiro, a gente fez também umas fotos de um campeonato de levantamento de peso, fotos de paisagem, então ela trouxe várias possibilidades e também nos vídeos eu consegui fazer vários experimentos, além de gravar vídeos para o canal, testando as potencialidades e os formatos dessa câmera. Uma coisa que chama muita atenção é a construção dessa câmera, e agora eu quero detalhar tudo que você encontra no corpo dessa câmera quando você está com ela em mãos. Então vamos falar um pouco sobre a câmera fisicamente. Cara, primeiramente, ela é uma câmera que ela é robusta, mas com uma pegada muito boa e um ótimo acabamento, cara. A gente consegue ver assim, uma textura realmente muito premium. Você pega a câmera e você sente que está com uma câmera muito bem construída na mão.
falando então primeiramente do sensor. Esse é um sensor de 102 megapixels e tem aproximadamente 55 polegadas, cara. Realmente um sensor massivo e que para você poder tirar todo o proveito, você vai precisar usar lentes que também consigam usufruir desse elemento óptico maior, né? Ou seja, essa aqui é uma 55 da série GF, você vê o fundo da lente gigantesco também. Então eu vou remontar ela aqui. E aí, fisicamente, o que você vai encontrar? Aqui em cima você tem um dial onde você consegue salvar as memórias, os modos de operação. Temos uma mudança aqui entre Move e Still, ou seja, você tem dois menus separados, né, que você vai estabelecer quando virar essa chave. Temos aqui em cima também um visor com todas as configurações que você precisa ver aqui já da câmera e também que pode ser modificável, né, que você vai mudando aqui a cara dele. Aqui eu consigo ver, por exemplo, ISO, velocidade, abertura e eu posso até mesmo utilizar ele num modo histograma. Então tem bastante informação legal que você vai encontrar aqui também. Bem, aí aqui em cima você tem essa tampa que vai aparecer com o nosso Hot Shoe aqui, que é onde eu consigo acoplar o nosso viewfinder. Se você observar, a câmera, né, não está com o viewfinder nesse momento, porque ele vem à parte. Então eu vou tirar aqui a proteção e vou acoplar o viewfinder na câmera. Pronto, coloquei aqui e aí eu tô com o viewfinder e ela vai ficar dessa maneira. Na maioria do tempo eu acabei usando ela sem viewfinder, mas ela fica ainda mais robusta dessa maneira. Sobre a tela dela ela tem dois movimentos basicamente, né? Eu consigo virar ele para cima, para baixo, jogar para trás. Eu também posso com ela fechada fazer esse movimento aqui, né? Principalmente para quem tira fotos ou filma em pé. Não é uma tela que flipa para frente, né? É algo que eu sempre sinto falta, na verdade, mas a Fuji resolveu não colocar nessa câmera aqui essa possibilidade de flip da tela. Aí você vai ter também os botões de controle, menu, playback. Tem uma chave aqui onde você ajusta como é que o foco vai funcionar, o autofoco, né? Que pode ser contínuo ou manual ou também de shot. Temos os nossos dials aqui na direita, aqui atrás e também aqui na frente. Vários botões customizáveis aqui que você consegue colocar. No meu eu estou utilizando, por exemplo, sensor de olho, ISO, balanço de branco. Aqui eu tenho os controles desse nosso visor também, então você pode customizar como ficar melhor para você. E temos esse botãozinho aqui que é o Quick Menu, que eu particularmente não gostei da posição dele, porque pelo menos do jeito que eu opero, a minha mão muitas vezes apertava ele aqui e ele ficava aparecendo na tela. Acho que só esse ponto aqui do design que não me chamou muita atenção. Aí, vamos falar então sobre entradas, saídas e cartões que você pode utilizar. Aqui na direita você vai ter duas entradas de cartão, uma para SD e outra para CF Express tipo B. Aqui na direita também a gente tem escondido, e eu vou te falar que eu praticamente não tinha achado isso, uma saída de fone de ouvido. Eu juro que eu achava que a câmera não tinha, mas eles jogaram para a direita a saída de monitoração de áudio. Aqui embaixo temos a bateria, que é uma bateria no mesmo padrão que a gente utiliza na XH2S, na XT5, XT4, então é mais fácil até dessa compatibilidade. E aí aqui a gente tem também outras portas, das quais a gente vai encontrar uma USB-C, temos também um HDMI full size, ou seja, né, o HDMI normal, e também uma entrada híbrida que é para microfone ou remote. Você utiliza isso aqui modificando no menu. E por fim, aqui em cima a gente tem uma porta de rede, tá? Para você fazer a comunicação direta com máquinas, que isso aí faz bastante sentido para a galera que fotografa em estúdio, por exemplo, e já quer transferir diretamente os seus arquivos com boa velocidade. Então, essa aqui é a GFX 100-II, uma câmera realmente muito legal, muito robusta e hiper bem construída.
Vamos falar agora mais detalhadamente sobre os aspectos de fotografia dessa câmera. Essa é uma câmera que tem esse sensor então de 102 megapixels, o que garante muita informação nas suas imagens. Isso também é trazido com o processador X-Processor 5, que combina as funcionalidades dessa câmera com inteligência artificial, para que você tenha um autofoco mais acurado e também a possibilidade de fazer diferentes tipos de trackings de objetos, animais ou até mesmo veículos, que é algo que você já encontra em outras câmeras da Fujifilm e que realmente facilita muito a vida de quem fotografa e de quem filma. Bem, a sensação que eu tive, quando eu resolvi fotografar com essa câmera, a primeira foi que era diferente, porque a maneira como ela se comporta, ela era muito diferente de tudo que eu já senti em termos de fotografia, seja de mirrorless ou DSLRs que eu já tinha utilizado. Eu coloquei ela para uso durante um campeonato de levantamento de peso e num lugar que não era lá super preparado para fotografia, com uma iluminação basicamente de tubos de LED, nada com super reprodução de cor e alguns vazamentos de luz. Mas eu consegui tirar imagens muito impressionantes trabalhando com um desfoque absurdo e muitas vezes fotografando ali em 1.7, 2 de abertura da lente e também com ISO um pouco mais alto ali na faixa de 800, 1250 até 1600 e ainda assim mantendo bastante informação e baixíssimo ruído nas imagens. O que mais me impressionou foi que quando eu peguei essas imagens para trabalhar elas no Lightroom, eu abri, cara, e você dava um zoom na imagem, você conseguia ver o que estava escrito no tênis da pessoa. É um nível de informação que eu nunca tinha visto. E o que isso vai garantir para você? Além dessa definição toda, você consegue com uma foto de 102 megapixels, cara, fazer diversos crops, principalmente se você estiver usando as imagens para fazer publicação na web. Você consegue cortar e fazer um plano geral e um detalhe na mesma foto, e isso é muito impressionante e também muito versátil dentro do seu universo. Em termos de foto, ela pode funcionar tanto no formato RAW da Fujifilm, fazendo imagens que tem mais ou menos 200 MB cada foto, pode trabalhar em JPEG ou também no formato Reiki, que também permite que você trabalhe ali em 10 bits nas suas fotografias, que tem informação e uma boa capacidade de manipulação, caso você não queira trabalhar com arquivos tão grandes. Para falar a verdade, só vendo os JPEGs dela, eu já fiquei muito impressionado e em muitos momentos dos meus testes trabalhei diretamente em JPEG e ainda assim a qualidade é absurda. Lógico que o RAW vai te dar mais possibilidades, mas você também vai sair bem com o JPEG, caso você precise às vezes de um tratamento um pouco mais rápido. O que impressionou também é que com os arquivos RAW dela, a gente tem uma capacidade de recuperação da imagem muito boa. Alguns cliques eu estava sentindo um pouco a câmera, tentando entender um pouco a lógica dela, expus errado, mas consegui recuperar tranquilamente com esse arquivo de tanta informação. Esse tipo de câmera de médio formato normalmente é muito pensado tanto na fotografia de estúdio, quanto na fotografia mais publicitária, mais controlada, mais preparada. Porém, essa câmera também te permite que você consiga fazer disparo contínuo mecânico em até 8 fps, ou seja, 8 fotos a cada segundo, te possibilitando também que você use em algumas situações de esporte. Ela não vai ser a câmera perfeita ou ideal para qualquer tipo de esporte, não é uma câmera que é vendida como uma câmera esportiva, digamos assim, mas ainda assim você consegue fazer essa imagem de 102 megapixels num sensor tão grande e num disparo contínuo de boa velocidade. Durante os meus testes no campeonato de LPO, eu consegui fazer vários cliques contínuos e que me ajudou bastante a conseguir a foto ideal de cada um dos movimentos. Em termos de ISO, ela é capaz de trabalhar desde o ISO 80 com baixíssima granulação até 102.000, que são impressionantes esses valores. Lógico que eu não precisei chegar até esses números, mas nos meus testes eu vi que a performance de ISO dela funciona super bem. Agora eu quero migrar com você para um outro universo, que é o universo do vídeo com essa câmera, e que talvez foram as maiores mudanças que ela trouxe, e a Fujifilm realmente assumiu essa câmera como uma câmera que é capaz de rodar imagens cinematográficas e até mesmo entrar no workflow de cinema, e principalmente com esse potencial de ter um sensor de 55mm, um médio formato, para que você possa filmar com essas possibilidades. Bem, ela é capaz de gravar, na verdade, em até 8K em 30 frames por segundo, só que no formato 8K ela vai ter um crop que vai aproximar o sensor dela de uma 35mm. E aí cabe a você decidir, se você quer
mais informação do sensor ou precisa de uma imagem maior para sua finalização. Na maioria das imagens que eu gerei aqui, eu trabalhei com ela em 4K ou também um outro formato wide, que foi um videoclipe que a gente criou aqui, que trabalhamos em 5.8K, só que no formato 2,35:1, que é o formato scope, mais cinematográfico. Ela tem vários tipos de possibilidades quando você vai configurar ela para filmar. E você tem ali diferentes formatos do sensor que também vai de acordo com o tipo de lente que você está utilizando. Nos nossos testes, durante tudo que a gente gravou, a gente estava usando aqui uma lente GF 55mm, né, que é 1.7 de abertura. Só que você pode adaptar outras lentes ou até mesmo lentes 35mm com adaptação para que você possa rodar de uma maneira diferente, ou seja, aproveitar as lentes que você já tem, só que aproveitando menos também do potencial ali do sensor. Então achei mais interessante nesse caso, né? Até pelo fato da gente só ter essa lente especificamente, a gente trabalhar usando sempre o máximo de informação que esse sensor trazia. Em termos de formato de arquivo de vídeo, ela é capaz de gravar em H265 e também é capaz de gravar em ProRes, até ProRes HQ, que você tem muita informação, um arquivo muito bom para pós-produção, podendo trabalhar também em F-Log e F-Log2 de acordo com as suas necessidades. Um detalhe importante é que, assim como outras câmeras da Fuji, como a XH2, XH2S, para que você grave em ProRes, você precisa usar um cartão do formato CF Express B. Então quero te mostrar agora as configurações específicas de vídeo dessa câmera, né? Primeiramente, eu vou entrar aqui nessa lista de ajustes de vídeo e aí você vai perceber que ela está configurada aqui em 4K, em ProRes e também no F-Log2. Bem, em relação aos formatos, quando eu estou gravando aqui no CF Express, que é o caso, eu vou ter vários modos de ProRes, até o ProRes HQ, né, do LT ao HQ. Tenho também H265 ou H264 com taxas muito boas, né? Se você quiser trabalhar também, vamos até 720 megabits no H265. Então você consegue gravar tanto, né, mais baixo ou mais alto. Eu particularmente dou sempre preferência para gravar em ProRes, que é um arquivo muito melhor de trabalhar na pós-produção. Além disso, eu tenho aqui, em termos de formatos, e aí é que vai entrar uma certa salada de opções aqui que você vai encontrar. Primeiro, ela está aqui em 4K, 16:9 e está em 23:98, ou seja, 24 aí do digital. Eu posso gravar em até 4K 60 com ela, se eu quiser configurar, mas aí você vai observar que vão entrar vários outros formatos aqui. Você tem a possibilidade também de usar o 4K DCI, que ele tira até um pouco mais de proveito aí em termos de dimensão. Você grava também em Full HD e aí a gente vai ver opções como o 8K. O 8K vai te dar uma dimensão, né, de 7.680 por 4.320. Porém, ele tem um detalhe que eu preciso te falar. Ele faz um crop do sensor, né, em 1.51. Ele vai ficar mais ou menos um sensor full frame, na verdade um pouco até menor do que o full frame em 8K. Voltando para cá, a gente tem também o 8K DCI, também cropado, e aí tem um modo que eu achei bem interessante, que é esse Cine, que na verdade ele faz um arquivo em 5.8K, só que ele faz em 2,35:1. Inclusive foi esse modo, que é super wide, que a gente gravou aqueles exemplos do material da cantora aqui no estúdio. Eu achei muito legal, a textura muito maneiro, né? E o formato, ele te dá outra percepção. E ele já grava nesse formato, então ele já utiliza só essa área mais central mesmo do sensor. Aqui, quando você vem em termos de formato de imagem, é que vai aparecer essas outras opções. O GF seria o modo onde você utiliza o sensor no todo. A gente tem aqui também o modo premista, tá? Que é quando você adaptar lentes para utilizar aqui. Ele também vai ter um crop e ele já vai ajustar diretamente, né, quando você entra nesse modo aqui. No caso, é um crop de 1.07. E aí você vai ter aqui opções de 5.4K no caso.
Então vão aparecendo outras opções. Aí eu também tenho o modo 35mm, quando eu estiver utilizando uma lente 35mm, onde ele já vai cropar a área específica do sensor. E temos também a possibilidade de gravar em anamórfico 35mm, tá? Então ela tem uma boa variedade. Lembrando que para você tirar o total do sensor, você usa ela no modo GF, que foi como eu utilizei na maioria das vezes. Outro ponto que me chamou a atenção nessa câmera é que, apesar desse sensor gigante, ela também funciona muito bem em termos de estabilização. Muitos dos testes que eu fiz foram feitos com câmera na mão e ela realmente, cara, representa bem. Ela não tem problemas, lógico, ela não vai ser um gimbal, mas em comparação, por exemplo, a minha XH2S, ela funciona super bem e tem uma ótima estabilização que é bastante confiável. E esse é um ponto-chave quando você pensa em gravar com câmera na mão. E um outro detalhe é que, apesar do sensor tão grande, essa câmera também tem baixo rolling shutter. Lógico, ela chega a gelatinar um pouquinho a imagem, distorcer, mas muito menos do que eu imaginava. Ela tem um funcionamento muito interessante, não é um global shutter, mas o rolling shutter dela é bastante aceitável, que também te possibilita em fazer movimentos rápidos com ela, seja na mão ou em cima de um tripé. No fim das contas, cara, de todos os testes que eu fiz aqui em termos de vídeo, o que mais me chamou a atenção é a quantidade de informação que você tem nas imagens. Pegando frames do vídeo, dando zoom nele, você consegue perceber às vezes o poro da personagem que a gente estava gravando, realmente muita informação no arquivo, e também a textura. Acho que a textura dessa câmera é algo assim surreal e que me impressionou porque eu nunca tinha sentido essa textura, até porque nunca tinha rodado com uma câmera com um sensor tão grande. Então foi algo que me saltou muito aos olhos, tanto nas fotos, né, quanto nos vídeos, mas eu diria que principalmente nos vídeos, porque eu nunca tinha feito vídeos que me dessem essa qualidade de desfoque e essa textura de imagem. Realmente me impressionou muito. Tem gente, inclusive, que às vezes acha que pode até ter informação demais, né? Eu pesquisando, buscando informações sobre elas e até outros reviews estrangeiros, eu vi gente falando, poxa, mas às vezes é informação demais, mas cara, me foi prazeroso trabalhar com essas imagens, tratar a cor dessas imagens, que claro, né, já dentro do universo da Fujifilm, ela responde super bem, né, tem cores muito fiéis, representa muito bem os tons de pele, assim como você está vendo aí nessas imagens. E aí, em termos de vídeo, eu tenho uma consideração que é importante falar, que a única coisa que me pegou um pouquinho nela foi a questão do autofoco. Ele é um autofoco bom, ele consegue fazer um tracking de olho legal, só que em alguns momentos, até considerando, né, essa questão do tamanho do sensor e às vezes até a própria abertura que a gente está usando a lente, eu senti o foco respirando um pouco e em algumas situações um pouquinho mais difíceis eu vi ele chegar a se perder. Só que eu não vejo isso aí como algo definitivo, falar, nossa, essa câmera é ruim de autofoco. Por quê? Essa câmera está na sua segunda versão de firmware e tem uma coisa que é legal que a Fuji faz, é que ela atualiza muito os firmwares e provavelmente isso é uma coisa que eles vão melhorar nessa câmera nas próximas atualizações e isso aí vai ficar cada vez mais confiável. Quando a gente fala disso também, um ponto importante, né, é que quem está entrando com essa câmera e quer levar para o universo de cinema usando lentes analógicas, o autofoco também não vai ser uma característica super utilizada, porque dentro do universo do cinema é mais comum a gente trabalhar com lentes que têm foco manual ou até mesmo, né, trabalhando com alguém como foquista. Então é lógico, né, que para nós criadores de conteúdo, o autofoco principalmente, ele é super necessário para quem se grava, mas dentro do universo do cinema o autofoco não é algo que é tão marcante quanto no nosso universo aqui de criação no YouTube. Falando sobre cor nessa câmera, é importante também citar que ela vem com todas as possibilidades, né, todas as simulações de filme que a Fuji traz para as câmeras e traz junto com ela também um novo padrão chamado Reala Ace, que eu usei bastante aqui, principalmente na hora de fotografar, que tem uma relação de cor bem interessante. Quero te mostrar aqui no menu quais são as simulações de filme que ela traz. É importante lembrar também que essa câmera ela tem todas as simulações de filme da Fuji. E, inclusive tem uma simulação nova. Nesse caso aqui, por enquanto ela está em F-Log, tem F-Log 1 ou 2. E aí, quando ela está no modo Standard, se você quiser alguma coisa um pouco mais pronta, você pode usar com as simulações. Essas simulações, eu vou entrar aqui para você ver.
Você vai ter todas as que já existiam anteriormente nas outras câmeras da Fuji, como a XH2S, só que apareceu uma nova possibilidade, que é o Reala Ace, tá? Que é uma releitura de uma película cinematográfica, então vai dar uma textura de imagem bem interessante. Eu, particularmente, tenho utilizado mais o F-Log, mas fizemos alguns testes aí, gravamos com o Eterna, por exemplo, que é muito clássico aí, muito utilizado por muita gente que usa câmeras da Fuji. Então, essas são as funções de menu da câmera para você poder trabalhar. E aí, chegando ao final desse vídeo, a pergunta que fica é: beleza, Maurício, mas para quem é essa câmera? Essa é uma câmera cara, a gente sabe disso, eu nunca escondi, mas realmente é uma câmera que ela tem um lugar específico. Eu conversei com vários amigos, tive a oportunidade de mostrar para outros profissionais, convidar algumas outras pessoas, tanto fotógrafos quanto filmmakers, para sentirem um pouquinho a câmera, né, durante esses testes. E eu vou dizer que essa é uma câmera que ela trafega muito bem nos dois mundos, tanto da fotografia quanto do vídeo. É claro, vai ser uma câmera que ela se sobressai em termos de preço às câmeras que a gente está mais acostumado a utilizar, mas é uma câmera que já te oferece outras possibilidades. Então ela é uma câmera que cabe muito para você que é fotógrafo, já profissional, de alto nível, e que quer uma câmera que consiga também responder com essa mesma qualidade no universo do vídeo. É uma câmera que pode ser muito interessante, por exemplo, para artistas visuais que tanto brincam com vídeo quanto com fotos e mesclam os dois universos. É uma câmera que você que está afim de uma textura diferenciada, como eu falei, para rodar filmes de curta-metragem, rodar publicidade, também é possível. Ou você que quer fotografar e filmar publicidade, ela também tem um espaço interessante. E o mais legal, cara, é que ela é uma câmera pronta. Que quando você considera uma câmera de cinema, por exemplo, uma RED, né, como a gente usaria, ou daí para frente, existem muitas possibilidades, mas normalmente essas câmeras elas têm uma necessidade, cara, de você realmente ir irrigando elas com soluções de bateria. E o legal que eu achei dessa câmera é que do jeito que você tira ela da mochila, ela está pronta para rodar. E mesmo com uma bateria pequena, que é uma bateria que é padrão já da XH2S, da XT4, da XT5, ela tem uma ótima autonomia. Eu aqui, né, eu tenho 3 baterias desse modelo e não me faltou em momento algum. E é uma coisa que eu já senti muito, né, quando eu rodava com algumas câmeras maiores, mais desse universo cinematográfico, essa gestão de bateria. E nesse caso aqui, a gente roda sem problema. Então é uma câmera que ela tem um valor alto, mas também uma câmera que tem um super acabamento, uma super resolução de imagem, uma textura muito diferenciada e tem seu espaço dentro do mercado. Então eu, com certeza, é uma câmera que eu gostaria muito de ter aqui no meu dia a dia. Eu não tenho dúvidas, assim, eu confesso que eu me apaixonei, que me doeu, assim, quando eu falei, nossa, eu tenho que devolver essa câmera, porque realmente ela me impressionou demais e ela tem um espaço aqui dentro do meu universo de produção. Então, é uma câmera que você, se você está nesse momento da sua carreira, né, já mais desenvolvido, está buscando algo diferenciado, faz bastante sentido e vale a pena considerar. Lembrando que essa câmera está sendo vendida na Haitai e tem lá, além da câmera, você tem boas possibilidades de lente para que você possa utilizar com elas, né, que são as lentes do padrão GF. Então vou deixar o link aqui na descrição para que você possa fazer sua cotação, entrar em contato, tirar suas dúvidas também e, claro, conhecer mais sobre essa câmera. E agora eu te convido a participar um pouco aqui nos comentários, você que chegou até aqui, fala para mim, cara, o que você achou mais interessante nessa câmera? E me dá uma ideia aqui, em que tipo de trabalho você se veria utilizando uma câmera como essa? Onde é que ela se encaixa, na sua opinião? Quero agradecer mais uma vez a Haitai e a Fujifilm nessa parceria forte por possibilitar que a gente criasse aqui esse primeiro conteúdo oficial com essa câmera aqui no Brasil e também aos parceiros que participaram junto comigo aqui durante esses testes, essas produções que a gente teve a oportunidade de fazer. Sem essas pessoas, esse vídeo aqui não seria possível. É isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.